Eu achei que esse cara tava brincando. Vamos ver esse vídeo aqui, onde esse cara fala que não existe comprovação científica na teoria da gravidade. Parte histórica e religiosa. A gente sabe que Newton, ele faz parte, né, desse lado ocultista. Ele foi um ocultista de alto nível. Ele inventa a gravidade justamente para dar uma resposta ao mundo do porquê que nós estamos em uma esfera e a água não cai. Então essa missão coube a Newton, né? E aí ele tem uma inspiração demoníaca ali, cheio de mensagens subliminares em torno da gravidade. Ele está sentado no jardim, fazendo referência ao Éden. Ele vê uma maçã cair, que é o símbolo da simbologia do fruto proibido. A queda da maçã, referente à queda da humanidade, através do pecado. Uns gostam de interpretar como a queda dos anjos caídos. Meu Deus, é muita viagem, cara. Os traidores do Deus, né, celestial. Mas independente. E você tem ali a árvore do conhecimento da qual ele estava visualizando toda aquela cena ali. Então, claramente, nós temos um evento criado por Newton e a gravidade ela nunca foi provada empiricamente. Ou seja, você não tem, ao longo desses quase 400 anos que a gravidade foi inventada, um experimento provando a gravidade. Isaac Newton ele desenvolveu a teoria da gravitação universal no século XVII, juntando ideias que já existiam. A ideia, supostamente, veio quando ele percebeu que a mesma força que faz uma maçã cair no chão também é a força que mantém a Lua girando em torno da Terra. Essa foi a sacada de Isaac Newton. E aí ele se perguntou, e se a gravidade não for apenas algo que acontece aqui perto da Terra, mas for sim uma força que age em todo o universo? Para entender isso melhor, o Newton usou as leis do movimento que ele mesmo desenvolveu antes. Ele percebeu que um objeto em movimento, tipo a Lua, deveria continuar em linha reta, mas a gravidade da Terra puxa a Lua e curva a trajetória e mantém a Lua em órbita. E aí ele fez muitos cálculos matemáticos e chegou nessa famosa equação que você está vendo aí, que é a equação da teoria da gravitação universal. O que essa fórmula está dizendo? Bom, ela está falando que quanto mais massa um objeto tem, mais forte é a atração que ele gera, mais forte é a força gravitacional dele. E quanto maior a distância entre os objetos, mais fraca é essa força. Só que a confirmação definitiva disso veio com o tempo. Então, ao contrário do que esse cara está falando, ele está mentindo, a gravitação tem sim comprovação científica. Quer ver só? As previsões do Newton batiam com as observações feitas por astrônomos tipo Johannes Kepler. O Kepler ele tinha descrito as órbitas planetárias com base em dados experimentais, mas ele não conseguia entender o porquê os planetas se movimentavam da maneira que se movimentavam. A teoria do Newton explicou essas órbitas matematicamente. Outra coisa, no século XIX, os astrônomos perceberam que o planeta Urano estava se movendo de forma meio estranha. A órbita do planeta Urano apresentava pequenas variações que não podiam ser explicadas apenas pela influência dos planetas que já eram conhecidos. E aí 2 astrônomos franceses analisaram essas discrepâncias, anomalias, e chegaram à conclusão que elas poderiam ser causadas pela presença de um outro planeta que ainda não era conhecido e que estava exercendo uma certa força gravitacional em Urano. E aí um cara chamado Leverrier fez cálculos precisos para determinar a posição desse suposto novo planeta e enviou as previsões dele para um outro astrônomo alemão, lá do Observatório de Berlim. E aí no dia 23 de setembro de 1846, esse segundo astrônomo alemão apontou o telescópio justamente para onde os cálculos matemáticos de Newton estavam prevendo. Os caras encontraram um novo planeta chamado Netuno. Essa descoberta foi uma das maiores confirmações da teoria do Newton, porque mostrou que a gravidade podia ser usada para prever a existência de corpos celestes antes mesmo deles serem observados. E aí no século XVIII, as comprovações continuaram. Os cientistas também mediram com precisão como que a gravidade funcionava em diferentes lugares da Terra. E confirmaram de volta a fórmula de Newton e mostrando que ela era correta. Ou seja, a teoria da gravitação de Newton mudou a ciência porque mostrou que as mesmas leis que governam o céu também governam a Terra. E ele conseguiu explicar desde a queda de uma maçã até o movimento dos planetas e das luas no espaço.
Mais tarde ainda, o Einstein meio que refinou essa ideia com a teoria da relatividade. Mas a equação do Newton ainda é usada hoje para calcular órbitas de satélites e mandar foguetes para o espaço. Então, existe sim comprovação. Tudo que você viu aí dessa pessoa falando é tudo besteira. Isso não existe do ponto de vista da ciência. Tudo bem? Se você tem dificuldade em matemática, física, ou como essa pessoa aí, você quer saber um pouco mais, busque conhecimento científico. Se você quiser ser o meu aluno, acesse aqui cursosexatas.com, que está na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Lá eu tenho cursos de matemática, física, cálculo, e aí você vai poder estudar um pouco mais e não ficar falando besteira pela internet. Vai poder ter uma base matemática das coisas, tá bom? Valeu, muito obrigado e tchau!